Bem, pessoal, antes da gente começar a falar de inserir fórmulas no Excel, eu achei interessante eu fazer essa aula explicando como é que funciona a referência da célula, tá bom? É bom você se acostumar com esse termo, referência, porque todas as células no Excel, elas são referenciadas. O que você já sabe, que eu já expliquei nos outros vídeos, é que as células elas são formadas por linhas e colunas, colunas e linhas, certo? E que as colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números. Isso você já sabe. Só que você tem que entender também é que essa linha e essa coluna é que referencia a célula, ou seja, mostra a exata localização da informação que você inseriu na planilha. Tá? E a gente só vai entender isso mesmo na prática. Mas antes eu quero aqui exemplificar com este belo terreno para vocês. É um terreno aí abandonado, não tem ninguém, não tem dono nem nada. E aí nós vamos começar a invadir não. A gente vai começar a ocupar esse terreno, tá certo? Ocupar esse terreno que é uma palavra mais soft. Vamos nessa. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar com uma rua. Vamos chamar essa rua de rua A. Bom? E na rua A nós vamos construir algumas casas. Sejam ela casa 1. Agora, por enquanto, só a única referência que nós temos aqui, e olha a palavra aí de novo, ó, referência. A única referência que nós temos aqui é da casa 1, rua A, certo? É a única casa que temos nessa rua, é a rua 1, casa A. Beleza, é a única referência. Então, se você for lá na invasão, ou na invasão não, na ocupação, só tem uma rua e uma casa, beleza. Alguém veio e construiu outra casa. Agora nós temos duas referências. A rua A, certo? Casa 1. A rua A, casa 2. E agora uma terceira casa para ter três referências agora nessa rua. A rua 1, A, casa 1, A, casa 2, A, casa 3. Né? Então temos rua A, casa 1, 2, 3. Por essa rua ser muito falada, se essa ocupação ser muito falada e tudo mais, eles acabaram tirando o nome rua. Começaram, se acostumaram a chamar essa rua só de A, certo? E deixaram de chamar casa também. Então eles não chamam mais casa, rua A, casa 1. Agora eles passaram a chamar somente de... Deixa eu botar aqui para vocês. Passaram a chamar somente de... Ao invés de chamar de rua A, começaram a chamar só naquela A, na A1, certo? E a casa chamaram de somente pelo número, tá bom? Então eles começaram a chamar as referências de A1, ou seja, a casa que ficava na rua a casa 1 que ficava na rua A, eles chamaram só de A1. A casa que ficava na rua A, casa 2, eles chamavam de A2. A significa a rua, lógico. E a casa que estava na rua A, agora, e que tem a numeração 3, agora se chamaria A3. Então, essas são as referências, tá? Como só tinha uma rua, ficava muito fácil falar, tá? De onde que fulano morava, onde que se encontrava a segunda casa construída. Ah, tá lá na A1, tá lá na A2, tá lá na A3, tá certo? Então era só uma rua muito fácil. Só que agora começou a construir novas ruas. Uma rua chamada B, certo? Nessa rua chamada B foram construídas mais duas casas também dentro dessa rua, certo? Então, como eles já estavam acostumados a nomenclaturar as ruas só pelo nome, eles já não chamavam mais de rua B, e sim somente de B. Ou seja, a casa 1 seria chamada de B1, que é da rua B1, e a casa 2 seria chamada de B2. Beleza? Então, pronto. Agora, a partir de agora, toda a rua que eles forem construir aqui nessa casa, nesse terreno, eles vão acabar ocultando o número da rua e deixar só a letra. Olha só, agora a rua C, criaram aqui a rua C e batizaram ela como somente C, certo? E também duas casas. Casa 1, casa 2, vamos chamar essa casa 1 de C1 e essa casa 2 de C2. Ou seja, esse C2 e esse C1 é a referência dessas casas, tá certo? Pode até ser que na conta de energia, na conta de água, venha rua C, casa 1, beleza, e provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Mas para os moradores daquela região, para as pessoas que moram ali naquela região, as casas ficaram mais conhecidas dessa forma: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tá? E por fim, a rua D, também com mais duas casas. Tá? Essa casa aqui vai ser referenciada como? Se a rua é D, muito bem, casa D1. E
E aqui também vai ser referenciado como casa D2, tá? Minha grafia não tá lá essas coisas, mas tá aí. Dá para entender um pouquinho aí também dela. Beleza. Agora, o que tá faltando para essas casas aí, gente? O que tá faltando, certo? Já temos a casa, já temos as ruas, já foi bem povoadinho aí esse terreno, certo? Falta moradores. As casas estão vazias. Existe a referência da casa, ou seja, existe a casa 1, existe a casa 2, a casa C1, a casa B2, a casa D1, só que elas estão vazias. Elas não têm moradores, tá certo? Mas as casas estão lá. Elas estão lá, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa povoar, colocar moradores dentro dessas casas. Elas precisam ser habitadas com moradores, tá? O que é interessante aqui é que apesar das casas ter a mesma numeração, por exemplo, essa casa aqui, ó, ela tem o número 1 e essa aqui também tem o número 1, mas elas não são a mesma casa, elas são casas diferentes. Você percebe que as referências delas, ó, D1 e A1, são diferentes. As referências são diferentes, apesar da mesma numeração, mesmo formato de casa, mesma cor de casa, mas as referências são diferentes. E é isso que vai diferenciar uma casa da outra. São as referências, ou seja, a localização, a rua que elas estão alocadas, tá bom? Então vamos lá, vamos adicionar moradores. Pronto, agora cada casa tem o seu morador, tá bom? O que falta agora para identificar? Quem mora na casa 1, por exemplo, certo? É um morador? Morador, tá? Então a casa precisa ser identificada com nomes, né? Os nomes dos moradores. Eu preciso saber quem é que mora na casa 1, quem é que mora na casa 2, quem é que mora na casa A3, quem é que mora na casa C1, tá? Então a gente vai dar também nomes a esses moradores. Pronto, nomes aleatórios. Agora sim, as casas não estão mais vazias, certo? Ou seja, se eu vou na casa A1, eu sei que quem mora lá é o Raul. Se eu vou agora na casa B1, eu sei que quem mora aqui na casa B1 é o Jó, certo? E se eu for na casa D2, eu sei que quem mora aqui na casa D2 é a Bia. E uma coisa interessante é que na casa A2 aqui, ó, na casa A2 também mora uma Bia. Ou seja, de novo aquela história. A casa tem o mesmo número, a mesma cor, o mesmo formato. Os moradores têm o mesmo nome, mas são casas diferentes. Apesar de ter o mesmo nome, são casas diferentes porque estão com referências diferentes. Ou seja, a Bia mora na rua A, casa 2, e essa Bia aqui mora na rua D, casa 2, certo? Ou seja, as referências delas é que mudam. A Bia, casa A2, e essa Bia aqui, casa D2, tá bom? São as referências que mudam, tá bom? Não indica, apesar das casas terem a mesma cor, mesma numeração, mesmo formato, e até os mesmos nomes de moradores dentro, não quer dizer que os moradores sejam iguais, tá certo? Só quando isso acontecer, quando as casas tiverem o mesmo nome, mesmo formato, mesma numeração e até o mesmo nome também, vocês têm que reparar a referência da casa. Vocês só vão conseguir diferenciar ela pela referência. E a referência é que vai fazer vocês entenderem que são casas diferentes. Porque senão vocês não iam entender. Vocês iam achar que a Bia da casa A2 é a mesma Bia da casa D2. Mas só que não. A referência faz a diferença. Pega esse ditadinho e leve para sua vida, tá? Poste essa aí no seu Instagram. Vou limpar aqui essa bagunça que eu fiz, né? Deixar aqui tudo limpinho aqui, tudo light, desse jeitinho. E agora a gente vai fazer algumas alterações. Imagine só que o Raul, esse Raul aqui, ele se mude para a casa A2. Já tirei as referências. Vou deixar vocês só imaginando agora quais são as casas. A2. O Raul se mudou para a casa A2, deixando a casa A1 vazia, certo? Então aqui, ó, já não existe mais o Raul, certo? Ele se mudou. O nome também foi com ele, tá? Para entender que o nome também vai com ele. O que vai acontecer também aqui, vamos fazer outra mudança aqui também, que vem outra pessoa e ocupa a casa aqui do Raul, certo? Outra pessoa ocupou a casa aqui do Raul. Agora, não é mais o Raul que está dentro da casa.
A1, certo? Mudou a referência? Não mudou a referência. A referência ainda é a mesma. É a casa da rua A, número 1. A1. A casa é A1. Mudou apenas a informação, ou seja, mudou apenas o morador. Antes era o Raul, agora não é mais Raul. Agora é outro morador. Entendeu? Agora sim, estamos começando a mudar as coisas aqui. Ó. A Bia também foi embora lá para casa C2. Foi embora para casa C2. E logo a Bia não está mais aqui também. Ó. Essa informação Bia foi embora com ela também. Ó. Agora aqui na casa aqui C2, temos a Bia e temos o Pedro juntos morando nessa casa aqui. E aqui nós temos o Raul, certo? Pronto, Raul, tá bom? Então agora aqui nós temos morando o Raul, não mais a Bia, tá? Não mais a Bia. O Raul agora que está morando aqui e aqui também não tem mais o Raul morando. Beleza? Então essas modificações estão indicando o quê? Estão indicando que, apesar de mudarmos as informações, ou seja, os moradores de dentro das casas, as referências continuam as mesmas. Uma casa dessa que está habitada, ela pode até ficar vazia, mas a referência não vai mudar. A referência vai continuar sendo a rua, a letra da rua, mais o número da casa. Sempre vai ser isso, entendam isso, tá bom? Então agora a gente vai lá pro Excel, para vocês entenderem como é que funciona isso, tudo isso que eu ilustrei aqui lá no Excel, certo? Vamos lá, essa aula vai ficar um pouquinho extensa, mas é para entender de fato as referências, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu listei aqui as ruas, ó, cada coluna dessa aqui, ó, A, B, C, D, equivale a uma rua, aqui, do que a gente listou aqui, ó, rua A, B, C e D, beleza? E as linhas 1, 2 e 3 seriam os números da casa. Por que só até 3? Porque aqui eu só coloquei, no máximo, número 3 nas casas, tá? Foram só construídos até o máximo número 3 por rua. Se tivesse mais casa 4 na rua A, ou casa 3, 5 na rua D, a gente colocaria também aqui mais 2 linhas abaixo de referência. Mas, por enquanto, nós vamos usar só essas 3 primeiras linhas, certo? Então, vamos lá. Vamos agora pela referência, descobrir quem mora em qual casa e vamos preenchendo lá na nossa planilha também pela referência, tá certo? Então, vamos nessa aqui, ó. Aqui nós temos na rua A, certo? Casa 3, aqui, ó, A3, A3. Quem é o morador da rua A, casa 3? É o José. Beleza, então nós vamos lá para o Excel e vamos identificar, ó, a rua A. Nós estamos aqui na rua A, casa 1, casa 2, casa 3, aqui, certo? Então, bem aqui nessa informação aqui, ó, nós vamos inserir o morador, que se chama José. E pronto, ó, foi ocupada essa área aqui. Tá? Logo, a gente já pode saber que por aqui, pelo Excel, na coluna, a coluna A, ela está representando a rua e a linha está representando o número da casa. Por aqui a gente já pode se acostumar com as referências. E se eu for clicar em cima do José, eu vou dar uma selecionada em cima do José e vocês vão olhar agora bem aqui em cima, ó, aqui, vão perceber que o número, que a referência, aliás, dessa célula aqui onde está o José aqui no Excel, ela é exatamente igual à referência da rua que nós colocamos aqui, ó, da casa, aliás, que nós colocamos aqui, tá certo? Então, logo, uma coluna mais uma linha aqui no Excel formam a referência da célula, José, beleza? Vamos lá para o caso Bia, certo? A Bia aqui, ela está morando agora na rua C2, ó. Estou morando aqui na rua C2. Vamos lá, ó, rua C, ou na coluna C, casa 2. Rua C, casa 2. Olha só, aqui. Nós estamos aqui, ó. Vamos colocar a Bia aqui na C2. Beleza? Só que aqui, ó, na rua D, certo? Casa 2, ou seja, na rua D2, tem a outra Bia. E aí vem aquela questão que eu queria mostrar para vocês, ó. Rua D, casa 2. Vamos selecionar aqui e vamos inserir a outra Bia. E olha só, apesar dos nomes iguais, elas estão em referências diferentes. Olhem para cá, para esse quadradinho de cima, para a caixa de nome aqui em cima, ó, certo? Eu estou clicando numa Bia e a referência dela é C2. Agora eu vou clicar na segunda Bia e a referência dela é D2.
O nome permanece igual, o formato da célula está igual, mas as referências mudam. Assim, gente, a gente poderia fazer para todos os moradores daqui, ó. Rua D, casa 1, Miguel. Rua D, casa 1, Miguel. Ó, pronto. Mexemos aqui. Voltamos aqui, ó. Rua C, casa 1, Carlos. Rua C, casa 1, Carlos. Ó. Rua A, casa 2. Ficou Raul lá dentro, ó. Rua A, casa 2, Raul, certo? Então, vocês entendem a dinâmica aqui? É que, apesar das informações que a gente for inserir em cada célula aqui, elas podem até se repetir, podem até parecer igual, mas as referências delas vão mudar. E vocês precisam entender isso. Agora, se vocês vierem aqui pelo Excel e eu perguntar para vocês aonde é que está, qual a referência da célula onde está escrito José, você vai me trazer essa referência aqui, ó, A3. José está na coluna A, linha 3, bem aqui, ó. E eu perguntar qual é a referência da palavra Bia, da informação Bia, você vai me dar duas referências, a referência C2 e a referência D2. Essas são as duas referências da palavra Bia, da informação ou do dado Bia que está inserido aqui na tabela, tá? Se eu for perguntar para vocês qual a referência da palavra Carlos, vocês vão me dar qual referência da palavra Carlos aí? Qual célula ele está? Pode responder, não ficar... Isso, muito bem, vocês são demais. Célula C1, tá? Célula C1, tá ok? Essa é a referência. Então, cada célula, que são cada quadradinho desses aqui, ó, no Excel, ó, vocês podem até não estar vendo aqui os quadradinhos, ó, as formações, porque eu deixei de propósito. Mas cada quadradinho que a gente clica aqui no Excel, ele tem uma referência. Olhando assim, ó, a olho nu, dessa forma aqui, vocês não conseguem discernir quem é célula, quem é linha e quem é coluna, porque eu tirei essa informação de vocês. Mas quando você clica em cima de uma informação, ele vai te dar exatamente aqui na caixa de nome a referência daquela informação que você clicou. Tá bom? Então, entendo, toda célula tem uma referência individual imutável que não pode ser alterada. Por mais que você altere o nome da referência, você não vai alterar jamais aquela referência. Ela sempre vai ser referenciada pela linha mais, pela coluna mais a linha, certo? E para finalizar, que eu quero mostrar para vocês aqui, para finalizar de vez agora essa aula aqui, é que vocês precisam reparar que quando você clica em cima de uma informação, aqui em cima, eu já até falei isso em outras aulas, mas eu vou repetir, ó, aparece a informação que está dentro da célula. No caso aqui tem um Miguel aqui, né? Esqueci do I. Ó, aqui apareceu o Miguel, certo? Quando eu clico aqui vai aparecer a Bia. Se eu clicar no vazio, não vai aparecer nada porque é uma casa vazia, não tem nada dentro, certo? E as informações aqui que vão aparecer nessa caixinha de nome só é a referência da célula. Então, assim, ó, Miguel está na célula D1 e o que tem dentro dele é o Miguel. Então, toda vez que você estiver trabalhando com células, vocês vão ter que reparar essas três coisas. A informação que está aqui na célula, que você está vendo, a informação que está aparecendo na barra de fórmulas e a informação que está aqui na caixa de nome. São três coisas que vocês têm que observar, ó. Essa informação e essa informação, tá? Isso é muito importante, porque quando você estiver inserindo fórmulas aqui você vai ter uma informação que geralmente é o resultado, aqui, ó, é o resultado. Aqui você vai ter a fórmula que você digitou e aqui você vai ter a referência ou o nome da célula que você deu, tá bom? Então, a aula ficou um pouquinho longa, eu sei, mas foi necessário a gente mastigar isso para que desse a ideia de entender as referências da célula, tá bom? Então, vamos até a próxima.